Ô, Ney, o que dizer, tua esquerda aqui, Ney, o que dizer dessa partida, onde o Curitiba fez um primeiro tempo ruim, melhorou muito, assim, faltando ali 10 minutos para terminar o primeiro tempo, e fez um bom segundo tempo, inclusive com o Rafael Lucas metendo bola na trave. Bom, primeiramente, a gente sai desse jogo mais uma vez, né, hoje um pouco diferente. Eu vou falar com vocês aqui basicamente qual que é a conversa nossa de vestiário hoje com os jogadores. Foi amanhã que a gente tinha tudo certo para fazer um bom jogo de futebol, né, com o nosso torcedor, veio ao estádio, correspondeu, um dia ótimo para se jogar futebol, e a nossa equipe ela não jogou futebol. A gente teve muitos erros na partida. Da minha parte, como treinador, na parte tática, a equipe não foi bem taticamente, né. Também na parte técnica do jogo, dos fundamentos, a gente teve muito erro hoje, né. Se a gente for reavaliar de novo esse jogo, e é o que a gente faz, a gente vai rever, a gente teve muitos erros individuais, e em cima desses erros individuais eu não quero entrar em detalhes em nome de jogadores. Então eu acho que coletivamente a gente perdeu mais uma grande oportunidade dentro do Campeonato Brasileiro. Nós estamos com um aproveitamento muito baixo dentro de casa, os 4 últimos jogos dentro de casa, em 12 pontos disputados, 4 apenas feitos, e isso tem que ser mudado, já passou do momento de mudar. Então foi uma manhã muito ruim, e os jogadores entendem muito bem isso, né? Não adianta eu chegar aqui e querer ficar mascarando o que foi o jogo, né? Eu não posso chegar aqui, e foi muito claro para todo mundo, para o treinador, né? Logicamente que para vocês que são da crônica esportiva, para o torcedor, sabe que o time jogou muito mal. Eu, como treinador, sei que a equipe jogou muito mal e os jogadores também têm essa ciência também. Então a gente não pode mascarar isso de forma nenhuma hoje para a gente não ficar trabalhando errado. Então nós vamos nos cobrar durante a semana, eu como treinador me cobrar, os jogadores vão se cobrar, e a gente precisa de uma recuperação dentro do campeonato, que ela está sendo tardia, e a gente tem o próximo jogo contra o Santos. Agora, não adianta ficar também durante a semana lamuriando, ficando reclamando, e esquecer de preparar para a próxima partida. A gente tem uma outra oportunidade no sábado contra o Santos, tentar jogar num nível bem melhor do que hoje, porque de repente a gente pode surpreender aí, como algumas equipes da faixa interior do inferior da tabela, em alguns momentos conseguiu surpreender. Então esse é o nosso grande desafio agora a partir dessa semana, trabalhar essa equipe, ajustar a equipe, ter a consciência que a gente jogou muito mal, para que a gente possa ter uma equipe mais competitiva no jogo diante do Santos. Ô, Ney, ao final da partida, 2 ou 3 jogadores que eu tive contato na saída disseram que se tivesse um time vencedor, o que aconteceu durante a partida. Também acho. Durante toda a partida. Há, na sua avaliação, ou há nesse momento uma reflexão em relação ao aproveitamento de certos jogadores? Você disse que não quer expor nenhuma situação individual, mas uma insistência, de repente, um erro de avaliação, no caso específico, por exemplo, do Lúcio Flávio, que é um jogador que poderia estar um pouco mais à frente e não jogar tão recuado assim, e de repente você perde um jogador de uma característica mais técnica, deixa um volante de fora, o time ficou exposto, principalmente no primeiro tempo, depois se ajeitou. Olha, você falou, eu não vou ficar falando de nome de jogadores, né? Mas se você citou um caso, o Lúcio, ele jogou na meia, um pouco à frente, e jogou de volante. Iniciou o jogo de volante, depois jogou um pouco à frente. Então hoje, em termos e já deu certo jogando nessa função, né? A gente já ganhou jogos com o Lúcio jogando como segundo volante, inclusive foi muito elogiado. Então esse não foi o fator. O fator hoje que na parte tática, como falou, a minha responsabilidade foi muito mal, né, talvez, né, e tecnicamente a gente errou muito no jogo hoje. Não adianta não, e a ideia é essa mesmo. O Goiás foi merecedor do resultado, era para ter saído aqui com os 3 pontos. Felizmente, a gente finalizou o jogo um pouco, né, em cima do Goiás, embora seja um pouco descoordenadamente, né, foi meio de uma abafa, pelo menos mostra isso, que o grupo está querendo vencer, não está se entregando, né, é mais um jogo que a gente faz um gol no final, né, o que tem de repente de proveito nisso tudo é mais uma vez o gol
né, do Evandro no finalzinho, aos 46 do segundo tempo. Mas, como eu falei anteriormente, eu não quero ficar discutindo o Lúcio Flávio, ficar discutindo outros nomes aqui. Na realidade, né, hoje o treinador foi mal no jogo, os jogadores foram mal no jogo, e pronto, tem que passar a borracha, né, e a consciência que o nosso aproveitamento é um aproveitamento pífio, principalmente dentro de casa. Ô Ney, primeiro, parabéns por reconhecer, né, porque são poucos os que reconhecem, têm essa humildade de reconhecer que o time não vai bem e não vender uma falsa ilusão, de repente, para o torcedor. A minha pergunta é a seguinte, sob seu comando, o time fez 11 jogos, ele teve apenas uma vitória, 6 empates e 4 derrotas, como você disse, um aproveitamento de fato muito abaixo, né, apenas 27%. Só em 2009, um time conseguiu, com 12 pontos nessa rodada, se livrar do rebaixamento, e foi o Fluminense, que teve 9 vitórias seguidas e um empate exatamente contra o Coritiba, você estava aqui, e se salvou. Onde é que o torcedor do Coritiba tem que se apegar que o Coritiba pode, de repente, fazer uma campanha como essa que fez o Fluminense e permanecer? Olha, em relação aos números, estão aí, né, o meu número à frente do Coritiba é muito abaixo né, da minha expectativa, da expectativa da diretoria que me contratou, da expectativa dos jogadores que estão trabalhando no dia a dia. Né, os números mostram claramente isso. A gente tem que mudar, quebrar esses números, né? E se faz isso com vitórias, jogando bem e tendo vitórias. Hoje a gente não conseguiu na vitória e foi merecido. Alguns jogos ainda que a gente empatou, talvez a gente poderia ter saído com 3 pontos porque a equipe jogou bem. Né? Então, o que a gente tem que... O nosso torcedor, primeiramente, a gente não pode pedir nada mais ao nosso torcedor. Então, hoje, eu queria voltar no início da minha fala aqui, da primeira pergunta. Foi criado todo um ambiente muito bom para se jogar bem, e a gente não jogou bem. Né? E o torcedor, que a gente tem que passar isso. Existe um esforço muito grande de todo mundo que está no clube para reverter essa situação. Né? Estamos finalizando o Campeonato Brasileiro, aí nos restam, do primeiro turno, nos restam três jogos, e mobilizar para que esses 3 jogos a gente possa ter um desempenho maior. A gente não pode falar nada diferente disso, e a gente está trabalhando para isso. Né? Logicamente que em alguns momentos, né, na vida ou no jogo, em alguns momentos não acontecem as coisas da forma como a gente quer. Essa arrancada que você falou, a gente já está tentando há muito tempo isso aí, há 3, 4 rodadas atrás, a gente treina, vem para campo com esse sonho, com esse objetivo de dar essa arrancada, e a gente não teve a competência até agora de fazer isso. Tomara que a gente tenha aí, nesses 3 próximos jogos aí desse campeonato, dessa primeira fase ou primeira parte do campeonato, que a gente possa ter competência para isso, para que a gente possa retomar o segundo turno numa situação melhor onde nós nos encontramos hoje. Agora, infelizmente, a gente tem que esperar a rodada se completar para ver ali qual distância que a gente vai ficar ali da primeira equipe que está fora da zona do rebaixamento. Né? A gente está com a mesma pontuação agora que o Vasco. E a gente, além de ganhar os nossos jogos, a gente começa a entrar nesse círculo de ficar torcendo contra algumas equipes. E a gente sabe que isso no Campeonato Brasileiro, isso é muito, muito complicado. Além de ganhar, começar a torcer. Então a gente espera que tenha, ao término dessa rodada, alguns resultados que nos favoreçam, para que a gente possa de novo, né, mobilizar a equipe e fazer uma boa equipe com um bom jogo diante do Santos e conseguir uma vitória. Ney, a cada rodada que passa, o tempo encurta, a ansiedade por uma vitória aumenta. E o repertório do treinador, como é que fica? Porque a gente vê que você tenta de tudo. Hoje, por exemplo, você começou o jogo com o Rui mais centralizado, né? Aliás, colocando o Rui mais aberto. Enfim, taticamente a gente percebe que você cria situações durante a semana para colocar no jogo. Mas a partir do momento que a vitória não vem, se aumenta muito mais o teu trabalho também ou não? Sem dúvida, e a gente já teve, né, voltando, a gente já teve um problema do último jogo para esse, né? Já perdemos 2 jogadores também que vinham bem, o Marcos Aurélio e o Galhardo. Teve o retorno do Rui. O Rui é um jogador que nós sabíamos que não suportaria o jogo o tempo todo. É um jogador que tinha esse planejamento para ele, de jogar até os 20, 25 minutos do segundo tempo, né? E quando ele foi retirado, era a última substituição que a gente tinha. Né? Então, a gente está usando aí, né, toda a força que a equipe tem, que o elenco tem, para a gente tentar sempre
ter dentro do campo, no início do jogo, durante a partida, no final da partida, uma equipe muito bem posicionada, né? E hoje a gente não conseguiu isso, né? Nem no início do jogo e nem no final do jogo, né? A gente empatou o jogo de um modo assim, muito para cima do adversário, mas muito exposto lá atrás. Se tomasse o segundo gol também seria aceitável, pelo menos pela forma como a gente terminou o jogo. Hoje você teve 3 jogadores, né, recém-inscritos, contratados, e por conta de todas estas variações que ainda não deram certo, né, nos resultados efetivamente dentro de campo, o Coritiba ainda permanece no mercado no sentido de se reforçar. É a tua ideia também, Ney? Olha, a fala de mercado é a mesma fala das outras entrevistas minhas, né? Eu acho que o Coritiba, como qualquer equipe do futebol brasileiro, né, mesmo os que estão lá na frente, né, se o mercado aparecer algum jogador interessante que atenda ao clube na parte técnica, que seja também dentro da realidade do clube financeiramente, né, em determinada posição realmente que a gente acha carência, logicamente que vai contratar. Se isso não acontecer, está aqui o elenco, né, que vai ter a responsabilidade de estar vestindo a camisa do Coritiba em 2 frentes, que é o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Ô Ney, claro que quando o treinador faz a mudança e o cara entra bem, aí a mudança normalmente ela é elogiada, né? Quando o cara não entra bem, acaba às vezes o treinador sendo criticado. Queria que você falasse sobre a segunda mudança. Primeira deu para entender que você quis proteger um pouco mais ali no meio, né? Com o Helder, Juninho não estava bem, fez uma alteração normal. A segunda, a saída do João Paulo, não deixou o time mais exposto? Queria que você explicasse um pouco isso. O time já estava exposto com a saída do João Paulo. Ele já estava exposto, a gente estava perdendo de 1-0. E eu tinha que correr riscos aqui dentro de casa também, né? Então ela foi uma substituição, né, que poderia né, deixar a defesa exposta, mas eu queria ganhar um pouquinho mais de força ofensiva, né? E acho que a gente ganhou, que o Negueba entrou, né, logo no primeiro lance. A gente já teve uma sequência de jogadas com o Negueba pelo lado direito do campo, depois ele foi para o lado esquerdo do campo e a gente teve uma sequência. Então a gente ganhou uma força ofensiva, mas eu concordo com você. Logicamente que a nossa defesa ela ficou exposta. Na hora que teve a necessidade da intervenção do Wilson, ele se mostrou bem, né? E a gente correu esse risco, porque estava jogando dentro de casa, né? E no todo, né, o Goiás foi merecedor do resultado em função de tudo isso que a gente passou para vocês aqui. Apesar do resultado negativo, Ney, queria que você falasse um pouquinho sobre o Evandro, né? Mais uma vez decisivo, já são 3 jogos, 3 gols, e hoje ele também fez a primeira partida dele como titular. E também sobre a presença do torcedor. Hoje foi o melhor público do Coritiba na temporada. Em relação ao Evandro, eu acho que eu vou repetir aqui a fala dos 2 jogos que ele fez, né? Que no mínimo é um jogador que tem personalidade, né? E que tem estrela. Então é um jogador que realmente a bola, né, procura dentro da área, e hoje ele estava no lugar certo ali para fazer o nosso gol, né? E em relação ao torcedor, né, esse horário de jogo, né, foi muito legal, agora saindo aí da frustração que a gente tem pelo resultado e a forma como nós jogamos aqui hoje. É muito legal a gente ver o estádio lotado, né? Parece que muitos familiares, né? Embora eu esteja na lateral do campo ali, eu não consigo visualizar ninguém ali nas cadeiras, né? Não consigo ver como que é a movimentação, né, ali dos torcedores, mas me parece com muita família dentro de campo, né? Muitas crianças em campo, né? Acho que o futebol brasileiro está achando um bom horário para se jogar, e me parece que esse horário está sendo bom para todo mundo, né? Ele está sendo bom, né, para a torcida, para os jogadores, para quem trabalha com futebol no domingo, né? E tomara, né, que no próximo jogo que a gente tem dentro de casa, que a gente sabe que a gente tem um jogo aí na abertura do retorno nesse horário, né, é uma oportunidade de novo da gente ver a casa cheia, e esperamos que a equipe esteja jogando melhor e que a gente possa retribuir melhor ao nosso torcedor.